E Piperno, nessa situação que o Corinthians vive no Campeonato Brasileiro, o torcedor começa a fazer as contas. Eu vi muita gente falando assim, o Corinthians precisa vencer 6 jogos. Só que o Corinthians, em 29 partidas, em 29 rodadas, só venceu 6 jogos. Então vai ter que ganhar tudo aquilo que ganhou durante o campeonato todo para sair da zona de rebaixamento. Porque 6 vitórias, o Corinthians alcançaria ali 47 pontos. É a pontuação que o torcedor está colocando para fugir do rebaixamento. Situação caótica do Corinthians dentro e fora de campo, Piperno. A matemática criativa do torcedor é um negócio fantástico, né? E ela é tão real quanto aquela história, enfim, que o Vanderlei contava aí pra gente, né? Enfim, do sujeito que chega em casa e flagra lá, né? Enfim, a esposa lá com, né? Enfim, um convidado lá no sofá. Ele põe a culpa no sofá. Então, é muito real, realmente, essa matemática. Porque, vejam, o Corinthians está no Z4 já faz um tempão, e assim, o torcedor sempre fazendo essa conta, é só ganhar tantos jogos, é só ganhar mais aqueles. Só que tem uma coisa, a cada rodada em que essa conta se renova, significa que é uma rodada a menos para chegada do campeonato. E tem uma conta, não quero te interromper, só acrescentando, em cima do que falou o Pedro também, ainda mais preocupante, 29 jogos, 29 pontos. Isso, 33%. Por rodada. Se seguir nessa toada, um abraço. Faz 38. Então, mas aí, Mauro... Com 38 você está rebaixado. Então, vamos... O mínimo que já teve foi 40 pontos, né? Então vamos pensar num cenário assim, generoso com o Corinthians, que ele passe de 33%, que foi o aproveitamento até agora, nessas 9 rodadas finais, 27 pontos, né, ele consiga, 14, 50%. 14 mais 29, 43. Dá mais ou menos na linha de corte, fazendo conta e rezando. Sim. Então, mesmo que o Corinthians... Com poucas vitórias. Com poucas, se empatar com outro time, o Corinthians tem a tendência a ser rebaixado. O Vitória também é uma pontuação do Corinthians, mas ele... Cuiabá tem um jogo a menos, se vencer o jogo atrasado, passa à frente. Passa à frente. Então, se o Corinthians pula de 33% para 50% do aproveitamento, significa que o Corinthians deu um salto qualitativo de 50%. Metade de 33 são 16,5%. 16,5, com 33, 49, 50%. Ou seja, se o Corinthians melhorar muito a campanha dele até o fim, ele vai chegar com 43 pontos, fazendo conta e com poucas vitórias. Break na Rádio Jovem Pan, voltamos já com o bate-pronto. Seguimos no YouTube, ainda falando desse Corinthians, hein? Vanderlei Nogueira fazendo aqui as contas, como disse o Piperno, basicamente o Corinthians vai precisar de quase 100% de aproveitamento para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Pode, mas convenhamos que é um sufoco. O coração tem que ficar apertado da torcida do Corinthians, especialmente da torcida do Corinthians e do elenco, né? Porque ninguém passa impunemente quando um time grande cai para a segunda divisão. Mancha o técnico, mancha o elenco, mancha todo mundo que está no pacote. É bom que as pessoas saibam disso. Não, mas esses caras não têm nem amor, porque eles vão jogar em outro lugar. Então, sim, mas caiu o valor. Você contratar um jogador que estava na Série A, jogando com uma camisa importante, com um clube importante, que acabou de cair para a Série B, cai o preço, cai a oferta. O salário não será o mesmo. Enfim, então a gente que ganhava 10% em cima de 2 milhões vai ganhar 10% em cima de 500 mil. Quer dizer, é um descontentamento e uma preocupação geral. Então, por isso que eu falo, quem pode salvar o Corinthians, e eu torço para que é importante o Corinthians na primeira divisão, para todo mundo, até para os adversários. Quando o Corinthians joga, é casa cheia, é mais dinheiro para todo mundo. É óbvio, tá certo? Então quem tem que salvar o Corinthians é o grupo de jogadores e a comissão técnica. Esquece dirigente, esquece todo mundo, porque eles estão mais afetados, eles que estão expostos, eles é que estão na linha de frente. Então depende muito desse grupo, o Corinthians escapar da segunda divisão. E eu imagino, eu não sou insensível nisso, imagino que passe pela cabeça dos jogadores mais jovens, dos jogadores mais rodados e do próprio professor Ramon e da sua comissão técnica, a preocupação. O discurso pode ser outro, o discurso pode ser motivador, tipo assim, tem tempo, estamos melhorando, aquela coisa toda. Eu entendo que é uma conversa aceitável. Mas no fundo, quando encosta a cabeça no travesseiro,
uma queda vai nos afetar profundamente. É isso. Mas temos a tabela aqui do Corinthians, os próximos jogos, para a gente conferir a campanha do Timão até o fim do Campeonato Brasileiro. Vai ter o Atlético Paranaense em casa, depois da data FIFA, o Cuiabá fora, Palmeiras em casa, Palmeiras brigando pelo título, Vitória fora, confronto direto, Cruzeiro em casa, Vasco em casa, Criciúma fora, que também pode ser um confronto direto. Criciúma está entre as equipes que têm possibilidade de rebaixamento. Bahia em casa e o Grêmio fora. Esse jogo contra o Grêmio fora traz péssimas recordações ao torcedor do Corinthians, porque lembra de 2007. Lembra de 2007 quando foi rebaixado. A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan. A gente está voltando para a rádio, vou querer ouvir a palavra do Mauro César, do Piperno, do Vanderlei, de volta à Rádio Jovem Pan, agora sim, em todas as plataformas. Mauro, tá aí. Passamos a tabela do Campeonato Brasileiro, os próximos jogos desse Corinthians, que vai precisar ganhar tudo daqui Dá para diante. Colocar a tabela na tela de novo? Vamos lá. Acho que ajuda a gente a... Vamos lá, Atlético Paranaense em casa. O Atlético joga pelo empate, né? Porque é a terceira pior campanha como mandante do Atlético. Se não me engano, é a lanterna do retorno, né? É o lanterna do retorno. Tem 2 jogos a menos. O Corinthians o Atlético Paranaense. E há 9 jogos não vence no campeonato, 6 derrotas, 3 empates. Então, para o Atlético jogar fora, até bom nesse momento, e joga pelo empate, porque ele mantém o Corinthians onde está, ele ganha um pontinho fora e tem 2 jogos a menos. O que não adianta muito se continuar perdendo também, né? 2 jogos a menos, só perde. Aí vai ter o Cuiabá fora. O Cuiabá fora, que é o time que vem reagindo. E que se ganha do Corinthians... Confronto direto. Se fosse hoje o jogo, ele vence, ele ficaria ainda com um jogo a menos e ele superaria o Corinthians, porque ele tem 3 pontos a menos, ele se iguala e teria mais uma vitória. Então você tem o Vitória lá em Salvador. Imagina a mobilização do Vitória, é decisão para o Vitória. Né? Decisão para o Vitória. Tem o Palmeiras em casa também. Mas imagina o Palmeiras brigando pelo título e a chance de rebaixar o Corinthians, entre aspas. Porque nessa altura aí do campeonato, do clássico, uma vitória do Palmeiras em Itaquera, dependendo dos resultados anteriores do Corinthians, pode ser praticamente a pá de cal. Pode deixar o Corinthians pendurado assim por muito pouco. E você tem ainda o Bahia brigando por vaga em Libertadores, o Criciúma que luta também para sobreviver na Série A, né? E o Grêmio, que adoraria também rebaixar o Corinthians, claro, né? Já foi uma vez, por que não a segunda vez? O Grêmio estava agora, há 2 anos, estava na segunda divisão. Então, assim, o Corinthians, para qualquer time grande, inclusive, mesmo o Cruzeiro, no caso do Cruzeiro já estava voltado mais para a Sul-Americana, mas se bem que esse jogo, não sei se é antes ou depois da Sul-Americana, acho que é depois já, né? Tem que ver depois. Como é que vai ter a situação do Cruzeiro até lá. É depois, né? depois da Sul-Americana. Se vai ser depois da semifinal, como é que vai ser? Mas, enfim, para qualquer clube, você tem o Corinthians servido na bandeja, assim, olha, você quer rebaixar? Qualquer um vai querer rebaixar, como se fosse o Palmeiras, o Flamengo, o próprio Grêmio, lógico. Então, assim, são jogos perigosíssimos. Talvez o menos tempo seja o Cruzeiro, dependendo do espírito do clube naquele momento, do time. O Vasco também, porque pode estar na final da Copa do Brasil ou não, ali a gente não sabe a situação. E o Criciúma, se conseguisse safar, mas eu acho que até lá é provável que o Criciúma ainda esteja lutando ainda para permanecer. Depois só tem fio desencapado. Assim, dos mais fortes aos mais fracos, todos os times têm interesse direto na competição. Isso aí. Com esse aditivo, que é, olha, você tem a chance aqui de ajudar a rebaixar o Corinthians. Que tal? A torcida falou o quê? Vamos lá. Sul-Americana. Rebaixamento, claro, todo mundo quer fugir. Mas aí um pontinho que pode te levar para a Sul-Americana para faturar um pouco mais. Sim. Né? Então, e o Corinthians com 2 semifinais aí no meio. Então, exato. E esses times, a maioria deles, jogando nada além do brasileiro. E o Corinthians chega nas 2 semifinais e passa a ter uma falsa sensação de que está tudo bem. Estamos na semifinal do Brasil, estamos na ano passado também chegou na Sul-Americana, né? Também, aos trancos e barrancos, o Cássio, fator Cássio, mas chegou também. Eu acho que a maioria da torcida do Corinthians entende o que a gente está falando. Tem uma minoria que não entende, que acha que estamos falando aqui porque nós somos arautos do caos. E não é isso. Estamos colocando dados aqui e preocupação. Quer dizer, não estar preocupando, quem é corintiano, não estar preocupado nesse instante é uma coisa assim, é mundo da lua. Porque, olha os jogos que tem pela frente, pontos conquistados em 29 rodadas. Está mais de 2 meses na zona do rebaixamento. Ah, não, entrou e saiu, foi rapidinho. Uma nuvem passageira. Não, mais de 2 meses. Então é para ficar preocupado, muito preocupado. É o pior primeiro turno da história do Corinthians e no segundo turno tem a 16ª campanha do
Campeonato Brasileiro. Então, tem uma campanha de time rebaixado. É isso. E em mais da metade das rodadas, o Corinthians não conseguiu sair da zona do rebaixamento. Sempre ficou naquela briga, sabe? Assim, não teve nenhum momento do campeonato que o Corinthians, sei lá, ameaçou, de repente estava ali no G6. Não. Sempre na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, esse Corinthians. E a torcida tem sido, como foi, né? Historicamente é assim, né? Tem sido parceira, companheira, fiel, realmente, lotando o estádio, nos 2 meses lotando o estádio. A torcida tem feito a parte dela. O que tem que fazer o torcedor? Vai lá, empurra o time, grita, ei, viemos aqui só para te ver, aquele negócio. A parte dela, toda, você olha lá, casa cheia. 42, 43 mil, 40 mil, o que comporta o estádio. Então, a torcida tem feito a parte dela. Ao todo, 47 equipes chegaram à 30ª rodada do Campeonato Brasileiro com 29 pontos, ou menos, desde a edição de 2006. Em 87% das vezes, esses times caíram. Apenas 6 times conseguiram reverter esse quadro. O Atlético Paranaense em 2008, Fluminense em 2009, Atlético Mineiro 2010, Atlético Goianiense 2010, Coritiba 2014 e Bahia 2020. Apenas 6 times de 47 de 2006 para cá, que chegaram na 30ª rodada com 29 pontos, escaparam da zona de rebaixamento. Então é um corte de quase 90%. Mas eu acho que, assim, estatisticamente isso só reforça a suspeita, porque o aproveitamento é muito ruim, a matemática mostra isso. Quer dizer, não adianta o torcedor imaginar que um time que tem 33% de aproveitamento, daqui para o fim ele vai ter uma arrancada e fazer, nessas rodadas finais, assim, uma performance de, enfim, Libertadores. Esse tipo de milagre aconteceu lá com o Fluminense em 2009 e tal. Isso é muito raro. E não só aqui, em qualquer lugar do mundo. E veja, vai diminuindo a margem para erro. Futebol não é uma coisa, não é uma ciência exata que você chega, ou então basquete, vôlei, o time melhor ele vai ganhar do pior, o time está jogando melhor ele ganha. Lá no futebol, às vezes você está jogando melhor, massacra o adversário e no fim o cara bate uma falta, a bola desvia na barreira e entra. O Corinthians jogou melhor contra o Internacional em boa parte do tempo. Aí o que aconteceu? No final ele toma um empate. Só que o torcedor, principalmente aquele que quer se iludir, aquele que, né, quer se agarrar e fez esperança, fala, puxa, mas hoje o time jogou bem, então agora se a gente jogar assim sempre, o time escapa. As coisas não são assim, porque não tem mais essa folga, essa gordurinha, essa margem de erro. E outra coisa, desse bolo todo que você mostrou, veja, o Corinthians vai jogar com 4 times que também lutam desesperadamente para fugir desse grupo, o Atlético Paranaense, o Cuiabá, o Vitória e o Criciúma, sendo que desses 4, o Corinthians vai visitar 3. Então... E o Corinthians é o pior visitante do Campeonato Brasileiro, tem isso? Do Campeonato Brasileiro. Como é que vai se virar? E um claramente brigando pelo título, né? Sim, exatamente. Só isso. E que, por coincidência, é o grande rival do Corinthians, né? Imagina.